Mais uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. E a gente está numa série poderosa chamada Recomeços. Quem tem sido abençoado? Amém? Essa é a terceira semana. O pastor Germano esteve aqui iniciando. E semana passada foi o irmão Léo do Vale, que foi tremendo, foi uma bênção. E essa série tem ministrado muito meu coração, porque eu vivo nesse estágio, nesse momento, eu e a minha casa. Nós vivemos numa temporada de recomeços. E para começar, eu queria dizer para vocês que a vida do cristão é feita de recomeços. Se você deseja viver uma vida de crescimento em Deus, é necessário que você aprenda a recomeçar. Porque a Bíblia nos ensina muito sobre isso. Eu lembro que quando eu era novo convertido, há um bom tempo atrás, eu era um menino muito fervoroso e apaixonado por Deus, e só tinha um desejo no meu coração de crescer espiritualmente. E eu queria muito crescer, e eu buscava muito ao Senhor, mas chegou um momento que eu li a Bíblia toda. Quem aqui já leu a Bíblia toda? É importante que a gente venha ler a Bíblia toda. E chegou um momento que eu li a Bíblia toda, e quando eu fui reler novamente, veio uma sensação de tristeza, irmãos. Porque eram as mesmas histórias, e eu estava lendo de novo as mesmas histórias, e naquela hora veio um desânimo no meu coração. E o Espírito de Deus me ensinou que eu precisava recomeçar uma leitura novamente. E em diversos momentos da nossa vida cristã, nós iremos nos deparar com uma situação parecida. Encerramos uma campanha de jejum. A Bíblia fala que Davi, ele fez diversas batalhas e chegou um momento que ele cansou de batalhar. Eu não quero recomeçar novamente. A Bíblia fala que ele pôs a espada na bainha. E é no momento que a gente cansa e põe a espada na bainha que vem lutas, perseguições, pecado, queda. E eu entendo, irmãos, que a vida do crente, ela é feita de recomeços. Porque se você não decidir recomeçar, alguma coisa vai acontecer na tua vida que vai te obrigar a recomeçar, ou até começar de novo. Vocês estão me entendendo? Então é necessário a gente aprender a recomeçar, mas às vezes a sensação de recomeço é uma sensação meio que frustrante. Parece que a gente vai ter que fazer de novo as mesmas coisas, parece que a gente regrediu, parece que é isso mesmo, é humilhante. É um pouco que humilhante você ter que recomeçar. E a primeira coisa que eu quero trazer no teu entendimento nessa hora, nessa noite, é que recomeçar é necessário para um crescimento, porém é humilhante. É difícil, não é fácil. Como o irmão Léo do Vale falou aqui semana passada, que nós deveríamos encarar o recomeço, não é fácil. E pastor Germano, na primeira semana, ele cita Jesus conversando com Nicodemos, e Jesus com Nicodemos, e Nicodemos falando sobre o recomeço, e ele sem entender direito sobre o recomeço, e Jesus explicando para ele que era necessário o homem nascer de novo, e ele pergunta: Senhor, mas eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Isso é o recomeço? E aí Jesus fala: não, aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E eu queria começar lendo um versículo, eu queria que, se Márcio conseguir me ajudar ali, Filipenses capítulo 2, verso 5, Jesus recomeçou, irmãos. Eu quero começar uma introdução falando sobre recomeçar, o quão importante é recomeçar, e eu quero mostrar que Jesus, ele recomeçou. Filipenses 2, verso 5, a partir do verso 5, que fala que Jesus, ele recomeçou. Quando Jesus está falando com Nicodemos, e ele fala que aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, e é necessário que nós precisamos nascer de novo. Aquele que é nascido da carne precisa nascer do Espírito, mas Jesus, ele era Espírito. No princípio, Jesus já existia, ele é o autor e consumador de todos. Olha lá, vamos ler. De sorte que haja em nós, em vós, Paulo escrevendo aos Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus já existia desde o princípio.
João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí João fala, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quando Jesus e Nicodemos estão conversando, Jesus ele fala para Nicodemos, vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que está bem alto a impressão minha. Tá bom? Tá alto? Amém. Que às vezes eu grito bem. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, Jesus falou para Nicodemos, o que é nascido da carne é o quê? É carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus, desde o princípio, ele já havia nascido no Espírito. Jesus era Espírito. E era necessário que Jesus em Espírito nascesse em carne. Quando Jesus fala de recomeço, significa para nós, nascidos em carne, precisamos nascer no Espírito, mas ele foi necessário nascer em carne. Então não é necessário que Nicodemos voltasse para o ventre da mãe, mas foi necessário que Jesus viesse para o ventre da sua mãe. Pode continuar aqui no verso 6 agora, Filipenses 2. E que fala que, e aí Paulo fala que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento foi esse? No verso 6, vamos lá, eu vou lendo aqui, no verso 6, você pode acompanhar da sua Bíblia, diz assim, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas, vamos lá, passa o verso 7, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando forma de servo. Mas tem outra versão que fala, mas se esvaziou de si mesmo, se esvaziou e tomou forma de servo. Então Jesus, ele entendeu que era necessário nascer, que era necessário recomeçar. Queridos, Jesus recomeçou. Jesus recomeçou, o autor de todo o universo. Sem ele nada do que fez, do que foi feito se fez. Mas ele entendeu que era necessário começar. E ele se esvazia, Jesus se esvaziou. Pode passar no verso 8, pode deixar a Bíblia direto, fiel. E aí Jesus ele se esvazia, toma a forma de servo, e ele para dentro do ventre de uma mulher. Você imagina que cena humilhante? Você pode imaginar o quão humilhante foi o Deus criador do ser humano, está dentro do útero de uma mulher? E tem ser mais... Como é que eu posso dizer? Existe um ser mais frágil do que um bebezinho recém-nascido? Cadê? Tem alguma mãe aqui? Cadê as mães? Levanta as mãos, aquela que é mãe. Você lembra quando você teve o seu bebezinho no braço? A primeira vez que eu peguei uma criança, no colo, foi a minha filha, Ana. Ela tem 8 anos, vai fazer 9. Então a primeira vez que eu tive coragem de pegar uma bebezinha, porque eu acho que o bebê é muito frágil. Eu acho interessante quando o pastor Neto está apresentando um bebê aqui na igreja, ele pega assim de uma forma e joga lá para cima, né? Eu não tenho coragem de fazer isso. Quando eu apresento criança, eu não vou fazer isso, porque um bebezinho é muito frágil. Ali estava o Deus Todo-Poderoso, tomou forma de homem, se esvaziou. E Maria precisou amamentar, Maria precisou limpar o bumbum, trocar a roupa, dar banho, mas ali não era uma criança qualquer, ali era Jesus, o Cristo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Jesus recomeçou. O quão difícil foi Jesus como criança, porque às vezes a Bíblia também não relata os detalhes, mas e alguns capítulos depois mostra Jesus com 12 anos sentado e debatendo a Bíblia com doutores da lei. Mas o quão difícil era ser essa criança. Ele recomeçou. Sabe por que ele recomeçou? Para que você entenda que você precisa recomeçar. E qual é a recompensa de recomeçar? A recompensa de começar é crescimento. Aquele que mais se humilhou, aquele que realmente mais se esvaziou, mais se despojou, recebeu o nome que está acima de todo nome, do qual todo joelho se dobra, toda língua confessa. Esse é Jesus. E eu quero dizer para você, nessa hora, existe um recomeço disponível para você.
Não importa a sua idade. Muitas vezes pensamos que o recomeço é para aquele que é jovem. Não importa a sua idade. Existe um recomeço para aqueles que estão disponíveis. Pode ser que você seja jovem e você não esteja disponível a crescer espiritualmente, a viver um recomeço. O recomeço está aos disponíveis. O recomeço é apenas para os que querem crescer, para os que querem crescer em Deus. O recomeço é para os que desejam sair da zona de conforto e viver algo em Deus. Amém? E recomeçar é difícil, custa um preço, e um preço alto a ser pago. Renúncia, humilhação. Filipenses 3, verso 8, coloca por favor, Márcio. O recomeço de Paulo, irmãos. Paulo, capítulo 3, verso 8. Paulo, ele era um homem da nobreza. Paulo, ele era um homem que tinha todas as coisas ao seu domínio. E aí, num determinado momento, Paulo escreve isso, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Que coisas são essas? Que todas as coisas são essas que Paulo fala? Querido, Paulo era judeu, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi o maior doutor da lei daqueles dias. O melhor professor, imagina a melhor universidade, a melhor faculdade. Paulo, ele cresceu aos pés do melhor professor daquela época. Ele veio de uma linhagem nobre, provavelmente a Bíblia fala que ele era romano, e ele herdou essa cidadania romana dos seus pais. Então, para um cidadão romano naquela época, herdar dos seus pais era porque seus pais vinham da nobreza. E Paulo, um homem bem sucedido, que ele recebia cartas e autoridade do principal comando da sua época para perseguir os cristãos, porque eles não estavam fazendo nada mal, pelo contrário, Paulo recebeu um comando correto da parte dos homens, para fazer algo correto diante dos homens. Paulo prendia e matava cristãos, correto diante dos homens. E para ele estava fazendo algo correto, era o zelo de Deus que fazia com que ele prendesse os cristãos. Até que um dia, fala assim, um dia, Paulo decidiu recomeçar. A Bíblia fala que Paulo tem um encontro com Deus. E Paulo deixa toda a sua vida, toda a sua honra, toda a sua riqueza, tudo aquilo que ele passou anos construindo, e vive um recomeço em Deus. A Bíblia fala que Paulo passa mais uns 2, 3 anos na Arábia, depois ele vai para Tarso. Paulo volta para Tarso, sua cidade natal. Imagina só, depois de tanta fama, riqueza, Paulo volta para morar na mesma casa, na mesma rua, como um fracassado, como um homem que deixou todas as coisas para trás por causa de uma visão maluca. Ele perseguia esse povo e agora ele se tornou um deles. Vocês estão me entendendo quão difícil foi o recomeço? E aí o que é que ele fala? Na verdade eu tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E algumas versões fala esterco, considero como esterco, como nada relevante. Foi difícil o recomeço de Paulo, é difícil o recomeço. Houve um preço a ser pago. Pastor Germano ministrou na primeira semana sobre Zaqueu. Vocês lembram de Zaqueu? Quando um pequeno homem de baixa estatura, e aí pastor Germano subiu num negócio aqui, que todo mundo pensou que ia cair. E Zaqueu subiu numa árvore. E Zaqueu era um homem rico, cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos. E quando ele decidiu recomeçar, ele estava disposto a pagar 4 vezes mais todo mundo que ele fraudou. Quanto você está disposto para pagar por um recomeço na sua vida? Eu vou falar nessa noite sobre o recomeço na vida de Moisés. Queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4, por favor. Quanto você está disposto a pagar? O que você está disposto a perder para viver um recomeço? Existe um recomeço
para aqueles que estão disponíveis a sair da zona de conforto. Êxodo capítulo 4, amém? Segura aí, Márcio, obrigado. Antes de falar sobre Êxodo capítulo 4, houve um recomeço em uma mulher chamada Joquebede. Deixa eu ver se é isso o mesmo nome. Joquebede. Você conhece Joquebede? Tem alguém grávida aqui no nosso meio? Eu queria deixar esse nome aqui já guardado para você colocar na sua filha. É um nome bem legal, Joquebede. Já pensou? Qual seria o apelido de Joquebede? Joquinha ou Bedinha? Aí você fala assim, bota na tua, pastor. Joquebede foi a mãe de Moisés. Antes de falar sobre o recomeço na vida de Moisés, a história de Joquebede é bem interessante. Fala de uma mulher idosa. Joquebede, ela não era uma jovem disposta a viver aventuras. Ela já tinha tido 2 filhos. E 2 filhos já é suficiente, certo? Praticamente, eu tenho 2 filhas. E às vezes eu penso, poxa, será que vai vir um terceiro? 2 filhos é legal. E mais importante, Joquebede, ela tinha um casal. Porque às vezes, talvez como eu tenho 2 meninas, eu posso até pensar, poxa, o terceiro pode ser que venha um menino. Ou quem sabe vem uma Joquebedinha. Deus nos livre. Não da menina, mas desse nome. Mas Joquebede, ela já tinha 2 filhos, um chamado Arão e uma outra chamada Miriam. Pela leitura, a Bíblia não fala exatamente a idade dela, mas pela leitura, nós entendemos que Miriam, ela tinha por volta de 8, talvez 10 anos. Então, ela não era uma jovem. Joquebede não era mais jovem. E o governo daquela época, Faraó, liberou um decreto dizendo que o próximo filho que nascesse, os próximos filhos dos filhos de Israel que nascessem homem, seria lançado no mar, para ser mortos pelo crocodilo, pelos jacarés, no rio Nilo. Ele seria lançado no rio Nilo. Joquebede estava satisfeita porque ela tinha 2 filhos, estava tudo bem, já era avançada em idade, provavelmente o seu ciclo já tinha encerrado, ela não tinha condições de ter filho, mas Deus decidiu um recomeço para Joquebede. Pode ser que você esteja aqui de boa nessa noite, achando que o recomeço é para qualquer um, menos para você. Eu quero te dizer, se Deus decidir um recomeço na sua vida, vai ter que acontecer. De repente Joquebede engravidou. Começa o desespero, meu Deus, será que vai ser menino ou menina? Porque se for menina, menos mal, eu já estou velha, vai ser uma gravidez difícil. Meu corpo vai ficar todo flácido. Mas pelo menos vai ser uma menina, não vou ter que jogar no rio. E ela passa 9 meses em sofrimento, em angústia, sem saber o que vai ser dessa criança, talvez orando, pedindo a Deus uma revelação, um entendimento, nada. E quando nasce, é um menino. E o que é que ela tinha que fazer? Lançar o menino no rio. A Bíblia fala que ela guarda esse menino, que ainda não tinha nome. Tão aflita Joquebede estava, que ela não consegue ouvir de Deus uma direção para colocar o nome na criança. E ela fala, a Bíblia fala que durante 3 meses ela esconde aquela criança, amamentando, escondendo, escondendo, amamentando, até que depois de 3 meses ela não consegue mais esconder. E o que é que ela faz? Ela lança no rio. Mas antes disso ela coloca um cesto especial e lança no rio. Queridos, eu quero te mostrar o quão fardo essa mulher segurou durante 1 ano. 9 meses de gestação, mais 3 meses, escondendo aquela criança. Olha o fardo dessa mulher, olha o recomeço, quão difícil foi. Ela estava sendo sufocada por um recomeço às pressas. Ela decide dar um passo de fé e entregar o filho. Miriam corre e acompanha o cesto. Naquele mesmo momento, a filha do faraó vê a criança, abre o cesto. A Bíblia fala que a criança chora. Quando Moisés chora, a Bíblia fala que aquela mulher se compadece do bebê e adota.
Calma aí que eu não terminei. Segura aí, olha, presta atenção nisso. Miriam estava acompanhando o cesto, viu que a mulher pegou, adotou a criança. Miriam corre e fala assim: minha senhora, a senhora quer que eu procure alguém para tomar conta dessa criança? Sim, procura. Ela corre para casa, bate na porta, fala: mãe Joquebede, vem que eu consegui um milagre. Joquebede passou um ano segurando um problema, uma aflição, um fardo que não tinha mais tamanho. No dia que ela decidiu soltar, Deus transformou esse fardo em bênção. Porque está escrito: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está escrito, Jesus disse: tomai o meu fardo que é leve e suave. Qual o fardo que você está segurando? Talvez você está relutando por um recomeço, você não quer mais encarar. Senhor, já passei da idade, não tenho mais tempo e nem saco para isso. Eu já li a Bíblia, eu já jejuei. O Senhor te chama para um recomeço. E quando você decidir entregar esse fardo, o Senhor vai te devolver o fardo dele, que é leve e suave. Vocês estão entendendo o recomeço que é? Joquebede passou um ano sofrendo aflições por causa de um filho, por causa da amamentação, por causa da perda do filho. Em um estralar de dedos, Deus resolve o problema. Ela tem os filhos de volta para o braço, cria o filho e ainda recebe um salário por isso. Maior é Deus. Qual o recomeço que está diante de você? Qual o recomeço Deus tem colocado diante de você, igreja? Vocês estão entendendo qual é a mensagem do recomeço? O que é que significa essa série? Deus quer que você recomece, porque Deus quer que você cresça. Essa é a chamada de Deus. Mas vamos lá para a palavra que eu vou ministrar nessa noite, o recomeço de Moisés. Êxodo capítulo 4, verso 1. Vamos ler aqui até o 7, talvez, vamos lá. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão, não ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Verso 2. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Repete comigo assim: uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele lançou-a na terra e tornou-se o quê? Uma cobra. E Moisés fez o quê? Fugiu da cobra. Então disse o Senhor: Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se uma vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu peito, no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava o quê, irmãos? Leprosa. Cadê? Volta um pouquinho, não, você pulou aí. Depois tornou-se no seio, estava leprosa, branca como a neve. Verso 7. E disse: torna a pôr a mão no teu seio. E tornou e colocou a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio. E eis que se tornara como a sua carne. Amém. Vamos finalizar aí. Queridos, eu quero falar sobre duas coisas nessa noite: vara e a lepra. Duas coisas que impedem um recomeço, um crescimento, algo de novo na tua vida. Moisés, ele viveu 40 anos no Egito. Moisés, ele tem toda uma bagagem, ele é criado como filho de rei. Depois desses 40 anos, acontece um problema, um assassinato, ele comete um crime. E aí Moisés foge. Moisés, ele é condenado a ser preso no Egito, e aí Moisés tem que fugir. E Moisés passa 40 anos, mais 40 anos, estagnado, sem crescer na sua vida, sem nada acontecer. Até que um dia ele tem um encontro com Deus, Deus apresenta o recomeço para ele.
e a mão dele fica leprosa. O que é que significa essa lepra, irmãos? Márcio, se você puder, coloca 3 João, capítulo 1, verso 2. Vou explicando a lepra, quando entrar ali eu vou ler um versículo. O que é que significa essa lepra? A Bíblia, ela cita diversas situações de pessoas leprosas no Antigo Testamento. Mas ela deixa apenas 5 nomes, 5 leprosos. A Bíblia só dá 5 pessoas, o nome de 5 pessoas que foram leprosas no Antigo Testamento. Existem diversas situações de leprosos, mas apenas 5 a Bíblia relata o nome. Primeiro Moisés, segundo Miriam, terceiro Naamã, quarto Geazi e o quinto um rei chamado Uzias. Somente esses 5. Você vai ler o Antigo Testamento todo e você não vai achar outros nomes de leprosos, mas esses 5. E você sabe qual é a semelhança desses 5? Moisés a gente leu aqui, mais precisamente desses 4, Miriam, Naamã, Geazi e Uzias. Todos esses 4, eles tinham problemas, todos os 5, incluído Moisés, eles tinham problemas na sua alma. Olha o que fala 3 João, verso 2, volta 1, por favor, Márcio. Amado, aqui é o evangelista João, o discípulo de Jesus, o apóstolo João, escrevendo para um homem chamado Gaio. E ele fala: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. João 10:10 diz que o ladrão vem senão para matar, roubar, matar e destruir. E aí Jesus diz: mas eu vim para que você tenha uma vida em abundância. O que é vida em abundância? Para que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Isso é uma vida em abundância. Mas João está escrevendo para um cara muito querido, amado Gaio. Por que João coloca um empecilho? Eu quero que você viva uma vida em abundância, assim como é uma condicional, queridos. Você só vai viver uma vida em abundante se a sua alma estiver sarada, se a sua alma estiver bem. E quando a Bíblia cita os leprosos, homens leprosos, aquilo é o externar de um problema interno, na alma, nas emoções, aquilo que está oculto hoje, dentro do teu coração. Imagina agora, se cada vez que você mentisse, cada vez que você invejasse o irmão, cada vez que você falasse mal de uma pessoa, pipocasse uma lepra no seu corpo. Queridos, como vai a tua alma? Como vai a tua alma? Porque é isso que aconteceu no Antigo Testamento com Miriam. Números capítulo 12 conta que Miriam ficou leprosa. Miriam estava saudável e Miriam arrazoou no seu coração. Miriam simplesmente murmurou no seu coração. Sabe o que Miriam murmurou? Murmurou contra Moisés, seu irmão. Miriam pensou no seu coração. Ela comentou baixinho com seu irmão Arão. Ela falou: por acaso Deus só tem falado através de Moisés? Só isso. Aquelas pequenas palavras externou a alma daquela mulher. A Bíblia fala que Miriam ficou leprosa, completamente leprosa. Naamã está lá em 2 Reis capítulo 5, um homem poderoso de guerra, um homem cheio de títulos, cheio de autoridade, cheio de poder, de riqueza. Entrava e saía muito bem vestido, elogiado, aplaudido por todos fora. Mas quando ele entrava na sua casa, ele se despia da sua armadura e mostrava literalmente quem ele era. Quem ele era? Um leproso. Naamã era um leproso para sua esposa, para os seus filhos. E a gente vê isso hoje, irmãos. Homens que na rua eles são bem-sucedidos. Todos falam: eu queria ter um casamento, eu queria ter um marido assim, eu queria ter uma esposa desse jeito. Mas dentro de casa, quem sabe literalmente, é a esposa, o marido, os filhos.
Vocês estão me entendendo, queridos? Se Deus hoje permitisse externar a sua alma, o que aconteceria? Como vai a tua alma? Como vai a tua alma? E Uzias, o rei Uzias, um dos maiores reis de Israel. Isaías capítulo 6 diz: quando morreu o rei Uzias, eu vi a glória de Deus, um rei que sustentava todo o seu povo, em glória, em riqueza, em poder. Depois de Davi, Uzias foi o maior rei de Israel. Ele tinha ideias para criar objetos. A Bíblia fala que ele criou um objeto que talvez seja a catapulta que os homens utilizavam na guerra. Ele tinha ideias e projetos para vencer os inimigos. E um dia, a Bíblia conta que o rei Uzias entrou no sacerdote de Deus, no templo do Senhor, e queimou incenso ao Senhor. Tamanha era a arrogância daquele homem, se achando superior. Ele tomou o ofício que só um sacerdote podia fazer. Arrogante, prepotente, cheio de si. A Bíblia fala que na mesma hora ele ficou leproso e morreu leproso. Como vai a tua alma? Essa é a primeira mensagem que eu tenho para você nessa noite. Moisés está aqui diante de Deus, achando que estava bem, mas estava cheio de amargura na sua alma, cheio de traumas, cheio de problemas. Quando Deus pede para ele colocar a mão, é externada a verdade da alma de Moisés. O Senhor te pede nessa noite: coloca a tua mão no teu peito. Como está a tua alma? Só quem sabe é Deus, irmãos. Só quem sabe é você. Só quem sabe é você. Você julgando os irmãos, você falando mal. Como vai a tua alma? Nós gostamos muito, nós crentes gostamos muito de julgar pecado. Nós não somos diferentes daqueles homens que apedrejavam as mulheres e os homens no tempo passado. Não somos diferentes. Porque quando entra uma irmãzinha que vacilou e engravidou, somos os primeiros a apontar. Mas quantos pecados estão ocultos no íntimo da tua alma que você sabe, que Deus sabe? Deus te pergunta nessa noite: como vai a tua alma? Existe cura, irmãos? É necessário você voltar dentro da sua alma. É necessário você colocar a sua mão leprosa dentro da sua alma, reconhecer que você é leproso, reconhecer a forma que você tem vivido e pedir perdão ao Senhor. Existe uma cura para os leprosos. Durante todo o Amor em Movimento, o pastor Neto ministrou sobre um leproso que chegou diante de Jesus e falou: Senhor, se tu queres, tu podes me limpar. Se você chegar com sinceridade diante de Deus, apresentar as tuas lepras, o Senhor vai te curar. É necessário que haja uma cura na tua alma para que você venha viver um novo nível. Amém? Vocês estão entendendo, igreja? Falta o quê? Falta falar sobre a vara. Pergunta aí: e a vara, pastor? O que é essa vara? Pergunta aí, irmão, do teu lado: e a vara? A vara é o teu passado. A vara é a tua história. Quando Moisés lança aquela vara no chão, a Bíblia fala que aquela vara se transformou em quê? Cobra. Cobra é o símbolo dos egípcios. Moisés passa 40 anos sonhando em ser o libertador do seu povo, no meio do Egito, e vendo diversas cobras. Como é que Moisés ia ter medo de cobra, irmão? Moisés não tinha medo de cobra, Moisés tinha medo do seu passado. E Moisés desejou matar, aniquilar, esconder tudo que lembrava do seu passado. E eu tenho certeza, vou perguntar isso a Deus quando eu estiver lá na glória, mas no meu coração eu tenho uma certeza que Moisés pegou aquela vara para matar cobra. Porque no deserto o que mais tem é cobra, irmãos. E Moisés era pastor de ovelha no meio do deserto. E vira e mexe aparecia uma cobra e ele matava cobra. E ele matava cobra. Até quando você vai querer esconder o teu passado?
Até quando você vai querer matar, esconder, fugir, correr, ter medo? A Bíblia fala que a cobra assustou Moisés. E Deus dá um conselho para Moisés. O que é que Deus fala? Pega a cobra, Moisés. Mas Deus mandou pegar a cobra pelo rabo, irmão. Quem aqui já pegou uma cobra? Tem alguém corajoso aqui que já pegou uma cobra? Pode ser aquela pequenininha. Está com moral. Querido, eu sou igual Moisés. Se eu ver uma cobra, eu corro. Eu não vou ficar para pegar cobra. Mas mesmo sem ser especialista em pegar cobra, eu tenho certeza que pegar cobra pelo rabo está errado. Quando a gente vê num filme, na televisão, onde é que eles pegam a cobra? Pela cabeça. Mas Deus mandou pegar pelo rabo. Você quer ser curado do teu passado? Você precisa voltar no fundo e pegar o passado por trás. Você precisa voltar lá atrás. Você precisa encarar o teu passado. E quando você encarar o seu passado, você vai ver que ele não passa de uma vara. Aquela cobra que tanto te assusta, não passa de uma simples vara. Moisés segura aquela vara e ele nunca mais solta. No dia que você entender que a tua história faz parte do processo de Deus para a tua vida, você não mais vai correr do teu passado, mas você vai apresentar ele com grande glória, com grande vitória. Todos os milagres, os maiores milagres que Moisés fez, foi com a vara. O povo estava diante do mar vermelho. Deus fala: por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Moisés pega aquela vara e abre o mar vermelho. O povo estava com sede. Moisés pega aquela vara e fura a rocha, e a rocha dá água. O povo estava no meio das águas de mar, as águas amargas, e Moisés pega a vara e joga a vara no mar, no rio, e as águas tornam-se doces. No dia que você entender, enfrentar, vencer o teu passado, no dia que o teu passado parar de te envergonhar, ele te dará vitórias. Aquilo que você mais foi afligido, será a autoridade que o Senhor te dará para afligir e libertar. Vocês estão entendendo? É com o teu testemunho, é com a tua história. Você precisa resolver o teu passado para viver um recomeço em Deus. Deus tem um recomeço para vocês, querido. Deus tem um recomeço disponível para você. No dia que Moisés experimentou uma cura na sua alma e decidiu enfrentar o seu passado, tudo mudou. Queria chamar o ministério de louvor. O que é que falta? O que é que falta para você nessa noite? Para viver um romper, desatar, crescer em Deus. O que é que está faltando para o recomeço? Qual o recomeço que você precisa viver, fazer? Você precisa ouvir de Deus e dar passos de fé, soltar esse fardo e viver o novo de Deus. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé. Glórias a Jesus. Amém. Vamos ministrar aquela canção novamente, Yeshua, porque só no nome de Jesus, irmãos, nós precisamos clamar o nome de Jesus. Talvez você seja um leproso que precisa de um toque, de uma cura especial do Senhor. Talvez você esteja vivendo os dilemas com seu passado. Talvez você não tenha nenhum problema desse tipo. Seja apenas um apaixonado por Deus. Independente da tua situação, se lepra, se passado ou se fome, você precisa clamar pelo nome de Yeshua. Amém? E se você nessa noite deseja fazer uma aliança com o Senhor Jesus, se ainda você não teve uma oportunidade de confessar Jesus, Yeshua, como o teu Salvador, quero te convidar aqui à frente. Fique à vontade para vir aqui, eu quero orar por você. Amém?
Vamos adorar o Senhor, feche os teus olhos. Oh, Espírito do vivo Deus, nós clamamos a tua manifestação nessa hora. Erga as tuas mãos, declare isso. Clame o nome dele. Clame Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Nós clamamos o nome de Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Na autoridade do nome de Yeshua, eu declaro cura sobre a tua vida agora. Cura sobre as tuas emoções. O bálsamo do Senhor sobre a ferida. Está escrito, Ele fez a ferida, Ele a sarará, Ele a sarará. Ainda que uma árvore, ainda que ela seja cortada, ao cheiro das águas, ela reflorescerá. Não importa a tua idade, não importa o teu problema. Eu quero declarar que o Yeshua está nesse lugar, está aqui nessa hora, e Ele sopra sobre a tua ferida e te diz: eu quero, seja curado, seja curada. Todo trauma emocional que você viveu no teu passado, talvez você tenha sido abusada, talvez você tenha sido abusado. Talvez você sofreu um lapso na sua infância e você tem carregado isso até o dia de hoje. O Senhor te chama para ser curado nessa hora. Lança esse fardo aos pés do Senhor pela fé. Lança esse fardo que você tem carregado durante anos. Oh, lançai sobre mim, lançai sobre mim. Diz o Senhor, lançai sobre mim, tomai o meu fardo, o meu jugo, que é leve, que é suave. Oh, o Senhor libera uma porção na tua vida nessa noite. Recomeço. Ele tem uma nova história para você. Ele deseja viver algo novo em ti, mas é necessário que você se permita viver algo novo. Oh. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. O Espírito Santo de Deus ministra no meu coração a palavra perdão. Existe
Perdão, existe perdão para ser liberado. Corações ressentidos. Até quando, diz o Senhor, até quando você endurecerá o teu coração? Até quando você permitirá a tua alma viver escrava dessa forma? Até quando você carregará esse fardo pesado? Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós clamamos em nome de Jesus, vem com o teu bálsamo nessa hora, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo um toque que só o Senhor pode dar. Oh, até quando eu vou perdoar, Senhor? Até quando eu irei perdoar? O Senhor te diz nessa noite, 70 vezes 7. Até quando for necessário, querido. Porque se você nega o perdão, você nega Cristo. Você nega ao teu coração, a tua alma, experimentar a presença de Cristo. Ele te toma pela tua mão nessa noite e te diz, não temas, eu estou contigo. Eu quero te conduzir ao teu passado. Eu quero te colocar novamente de frente daquela situação e trazer cura para a tua história, trazer liberdade para as tuas emoções. Oh, oh, nós te adoramos, Jesus. Nós exaltamos o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Nós declaramos, Senhor, nós dependemos de Ti. Tudo que temos e somos vem de Ti, e para Ti nós lançamos novamente. Oh, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, como aqueles leprosos, aqueles homens que pelas suas lágrimas obtiveram cura, pela adoração obtiveram, ó Deus, a restauração do seu corpo. A lepra foi sarada pela adoração eles adoraram o Senhor e houve cura. Nós te adoramos nessa hora. Ministra cura, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Meu orgulho me tirou do jardim. Até quando você vai sustentar o teu orgulho? Tua humildade colocou o jardim. Precisamos experimentar a bondade de Deus. Se eu vendesse tudo que tenho, Oh, em troca do amor eu falharia. Senhor, nessa noite nós apresentamos a nossa vida e declaramos tudo que temos, lançamos aos teus pés Pois e o declaramos, amor vem não sobre se nós, compra. vem sobre nós, Jesus. Se merece, o amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero Declare isso, declare isso. Eu quero conhecer Jesus. 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém. Você recebe cura sobre a sua alma,
libertação sobre o teu passado. Ergue a tua mão e fala: Senhor, eu recebo, em nome de Jesus eu recebo. Amém. Recomeço sobre a sua vida, irmãos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, glórias a Jesus.